possíveis nesse final de semana. Eu imagino que sejam até poucas estas homenagens em função de tudo aquilo que o Luciano representa. A gente vai falar um pouquinho a respeito do Luciano. Eu já vi depoimento do Kleber no final de semana sobre a perda, né, do Luciano, o que ele significou também, até em termos de influência para a tua carreira, Kleber. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito do Luciano do Vale. Jader, falar do Luciano do Vale é falar de um narrador esportivo que é absolutamente uma escola para nós hoje que narramos, né? Toda vez que eu tenho que falar de narração da minha geração, e eu vou me desculpar com os anteriores a mim, por exemplo, o Walter Abrão, o Geraldo José de Almeida, o Mário Moraes, quando narrou futebol na televisão, são narradores que eu peguei assim muito pouquinho, né? Para minha geração, você pensar assim dos anos 80 para cá, quando eu já estava com quase 20 anos, eu acho que tem 3 narradores que são você pegar o estilo de cada um deles e faz um mixer e tem o que a gente faz hoje, que é a descontração do Silvio Luiz, que é a técnica, o timing do Galvão Bueno e é a vibração do Luciano do Vale, a precisão do Luciano do Vale. O Luciano do Vale tinha um colega nosso aqui que ficava muito bravo quando um narrador ia para o ar e falava assim, vamos acompanhar um jogo que promete muita emoção. Ele ficava bravo, ele falava assim, emoção você não promete, você não diz que vai passar emoção para alguém. Você sente a emoção que aquele evento te proporciona e aí você tem que ter a qualidade, o talento para passar a quem está assistindo essa emoção. Você tem que se emocionar primeiro para conseguir transmitir para quem está assistindo. O Luciano do Vale era um absoluto apaixonado por esporte, né? Isso sem falar na visão empresarial que ele teve, né, nas portas que ele abriu, nos esportes que ele trouxe, nas modalidades que ele trouxe para a televisão aberta. Naquela época não tinha esse tanto de canal a cabo, de espaço que a gente tem para fazer, né? Então, e ele transformou uma rede de televisão nacional em canal do esporte, o que é muito, né? O que é muito que ele fez na Rede Bandeirantes. E o Luciano adorava esporte. O Luciano acreditava, com razão, que o esporte pode ajudar o país a melhorar. E essa paixão que ele tinha pelo esporte, ele transmitia quando ele estava com o microfone na mão. E é por isso que ele é o cara da vibração, da emoção, além das qualidades naturais, da voz, de tudo isso. Então a gente tem, assim, é bom que depois de muita gente ficar tirando onda em alguns momentos, hoje a gente veja o respeito que o Luciano do Vale adquiriu pelo talento dele e que hoje todo mundo homenageia como deve ser homenageado e vai homenagear para sempre, vai ficar aí para sempre como um dos nomes mais importantes da comunicação no Brasil, da comunicação esportiva no Brasil. Antes da gente seguir aqui, eu quero ouvir o Bob a respeito, o próprio Cristóvão e o Tinga também, Helena, Roger, o Nando, né, que é um amigo muito próximo do Luciano no período em que ele viveu no Recife. Mas tem um dos momentos, eu acho que mais impactantes, assim, pelo menos para a minha geração, e aí eu sou uma geração um pouco abaixo da sua, Kleber, não lhe chamando de velho, evidentemente. Sou um pouquinho mais novo. Que eu ouvi dizer que são 2 anos. Se você for tudo bem. Praticamente, deixa assim. Mas tem um momento que, para mim, é sintomático até para a decisão de rumo que eu depois deveria pensar, enfim, e é a Copa de 82, quando o Luciano brilhantemente transmite pela TV Globo e tem um gol que ele narra com uma emoção singular, eu acho que descrevendo bem aquilo que o Kleber falou. Talvez? Não, é o jogo contra a Argentina. Do Júnior, Tem o gol do Sócrates e a gente vai reproduzir aqui, Kleber, impressionante. E pega uma outra, Jader, desculpa só, a gente vai ter as transmissões de grandes vitórias, claro, né? Que ele fez, e tem essa de 82, que é isso, eu tinha 20 anos de idade, e aí você fica bravo, você chora com a seleção brasileira. Em 1986, ele já na Bandeirantes, o Brasil faz uma decisão por penalidades máximas contra a França. Isso. E perde a decisão e não vai para a semifinal. O jogo está equilibrado, o Sócrates tinha perdido um pênalti, o Platini perdeu o pênalti, o Júlio César vai bater o último pênalti. Se o Júlio César faz o gol, empata e vai para as alternadas. O Júlio César enche o pé e a bola explode na trave. O Luciano não fala na trave, o Luciano faz alguma coisa assim, na trave, meu Deus do céu. E o Brasil está fora da Copa e todo mundo chora junto. Chora junto. Vamos reproduzir então esse gol fantasticamente narrado pelo Luciano, está aqui no nosso telão, inclusive, Brasil e Argentina, Copa de 82, um dos momentos mais impactantes, sem dúvida nenhuma, dessa longa e vitoriosa e exitosa carreira de Luciano do Vale.
Zico no meio do caminho. Júnior vai embora. Que lançamento para Júnior no lote. Brasil. Júnior. Brasil. Passe magistral de Zico. Júnior vai assinar o gol nesta vitória histórica. Nesta vitória a caminho do Tetra. 3 para o Brasil, 0 para a Argentina. O futebol arte, este futebol lindo, lindo do Brasil. Não sei vocês, mas eu, cada vez que eu ouço, é de arrepiar. Não tem como a gente segurar uma emoção assim de ver a espontaneidade, o talento do Luciano. Estou observando aqui o Nando também, né? O Nando está emocionadíssimo porque é um grande amigo, né? Do Luciano. Eu passei vários momentos maravilhosos com o Luciano e quando eu vejo ele falar, meu Deus, dá vontade de chorar. Saudade intensa, muito grande. Ele que ajudou não só a gente lá no Nordeste, porque o Luciano chegou lá, além de morar lá em Recife, ele também se preocupava com a cultura. Ele colocou um programa no ar, na TV universitária, para divulgar os cantores, especialmente os que não tinham chances de ir para a televisão. Então, o cara falava de futebol, falava de cultura. E eu me lembro muitas vezes que eu ia para a casa dele, em Porto de Galinha, ele, não, tá fazendo o quê? Quando eu estava pelo Recife. E eu ia para lá tocar um violão e ele, a gente gostava de ficar lá. E ele pedia para cantar a música que eu escrevi com o Dominguinhos para Maria Bethânia, um pedacinho. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do meu. Hoje eu canto para ele isso. Do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso, de passear no teu céu. E ele chorava, e eu ficava emocionado. Aí quando eu vejo um negócio desse, já eu fico doido. Impressionante, né, Cristóvão? Também o que representa, né? É verdade, E ele, de tudo, é apaixonado por esporte e muitas coisas importantes ele fez, muitas modalidades esportivas em que nós não tínhamos conhecimento, não tinha o menor espaço, né, na televisão, e ele divulgou bastante, deu força para muita gente. O trabalho dele é muito bonito. Teve gol gritado pelo Luciano, Cristóvão? Tive. Teve? Tive, sim. Lembra de algum específico? Tive uma semifinal, Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Um gol, Campeonato Paulista? Campeonato Paulista. Que bacana, que legal. Bela recordação. Tá? Claro. E você, Tinga? Acho que eu não fiz muitos gols, mas acho que devo ter alguns. Não fiz muitos gols? Poxa vida. Mas algum decisivo devo ter com ele alguma coisa. Acompanhou a carreira do Luciano? Sempre. Domingo de manhã também era aquele cara que ficava curtindo o esporte. Quem vive esporte não tem como não ter acompanhado. Né? Tá no sangue, que legal. Verdade. Para você, Sabe, diga, Bob. Desculpa, me interrompeu. Não, era exatamente, eu ia perder. Eu sou da geração que conheceu um monte de coisas por causa do Show do Esporte, que foi um divisor de águas na forma como se apresentou o esporte no Brasil, especialmente na televisão. A gente ligava a televisão de manhã, né? Não só o Luciano, mas o Silvio, o Jotinha, aquela rapaziada toda. Marco Antônio. Via desde boxe até sinuca com o Rui Chapéu e ficava encantado com aquele negócio que era muito legal. Eu tenho verdadeira adoração pela função do narrador. Muito por frustração, porque eu jamais serei narrador, porque não tem capacidade. Acho que para ser narrador precisa ter um dom muito específico. Está aqui o Nando Cordel. E é um repentista, né? Vocês são repentistas, vocês contam aquela história de uma forma muito poética. E acabei escrevendo um livro sobre isso, sobre narradores, inclusive com o Kleber aqui, e com o Luiz Roberto, com o Galvão e os outros companheiros. Não houve um narrador que não tivesse citado como influência Luciano do Valle. Não só pela forma, não só pelo conteúdo, não só pela emoção, mas pelo empreendedorismo que ele trouxe ao esporte brasileiro. Hoje a gente está falando de um ídolo do esporte brasileiro que não levantou troféu, que não botou medalha no peito. E ele é um ídolo do esporte brasileiro pelo empreendedorismo, pela a forma como ele contou essa história. Dos esportistas, inclusive. Exatamente. Ídolo dos esportistas. Ídolo, inclusive, dos desportistas e dos jornalistas. Eu costumo dizer que o gol, para citar só um esporte, no campo ele dura uma fração de segundo. É o tempo que a bola leva para cruzar a linha. Mas na voz do narrador, ela
dura para sempre. Então, ele é um desses caras que inventaram ou que recriaram essa forma de contar essa história e tornar esses momentos eternos, né? E eu acho que se resume bem a questão do esportista em si e a maneira como o Luciano fez com que todos se envolvessem com o esporte, né, nessas diversas modalidades. Eu acho que um resumo que se tem muito claro do que foi a figura do Luciano do Valle, a gente teve representada no final de semana nessa rodada inicial do Campeonato Brasileiro, com todas as homenagens sendo feitas a ele, inclusive a CBF determinando, né, que antes dos jogos fosse respeitado o minuto de silêncio, e os torcedores também nos estádios, de forma espontânea, levaram seus cartazes, as suas faixas, veja só, reverenciando aí a figura do Luciano do Valle. Fica também esta mensagem do que representou, né, pro torcedor que acompanhou. Muitas dessas gerações também não viram o Luciano trabalhar de forma mais intensa, não é, Helena? Mas sabem da importância e daquilo que ele representa para a nossa televisão e especificamente para a nossa comunicação, né, para o nosso esporte. O Luciano, tudo que se podia dizer dele como profissional, como figura marcante na comunicação esportiva brasileira, já foi dito pelo Kleber, pelo Bob. Ele, para resumir tudo no sentido que ele foi como empreendedor, mas dizer que ele inventou o vôlei brasileiro. Ele inventou o vôlei brasileiro. O vôlei brasileiro não existia antes dele. Era uma prática clandestina que se praticava no Brasil aí, sem que ninguém tivesse conhecimento. Já tinha imaginado o vôlei no Maracanã com 100 mil pessoas. Pô, ele botou Genial. no Maracanã para 100 mil pessoas. O jogo que ele promoveu, vôlei, né? O jogo que ele promoveu, exatamente. Que acabou se transformando na principal, mais vitoriosa modalidade esportiva do Brasil. Só isso. Né? Quer dizer, a importância dele é inegável. Mas, sobretudo, o que vale dizer é que ele era um sujeito bom, boa gente, Boa gente. sabe? Solícito. De conceitos Generoso. muito bons nele. Bom. De conceitos sobre a vida, o esporte, a profissão, muito bons. Você falou sobre homenagem. Ontem eu trabalhei no jogo do São Paulo, com Botafogo. A homenagem que o Morumbi, que o São Paulo Futebol Clube fez ao Luciano foi emocionante, foi de arrepiar. Botou as narrações do Luciano do Valle nos mundiais, né? Do Raí, os gols do Raí, do Miller. Ontem tivemos um bom público no Morumbi, mais de 30 mil pessoas e todos aplaudindo de pé. Foi muito legal o que o São Paulo fez de homenagem ao Luciano. E é claro que o Galvão Bueno, titular desse espaço, titular desse programa, também não poderia passar em branco, né, com relação a essa perda grande, porque o Galvão, além de concorrente, era amigo do Luciano do Valle. E ainda no sábado, tão logo foi comunicado a respeito do falecimento do Luciano lá em Uberlândia, o Galvão gravou um depoimento, inclusive reproduzido, né, no Jornal Nacional, e a gente vai, mais uma vez, colocar no ar aqui para entender também a importância do Luciano do Valle para o Galvão Bueno, que é, sem dúvida nenhuma, um dos expoentes, né, das nossas narrações esportivas. A gente vai colocar mais uma vez aqui a manifestação do Galvão, que é o titular do Bem Amigo, sobre Luciano do Valle. Nos últimos 37 anos, Luciano do Valle e eu disputamos cada ponto de audiência na TV esportiva do Brasil. Para poder enfrentá-lo, tive que me esforçar muito, tal a capacidade que ele sempre teve. Uma concorrência dura, mas leal, que nos fez bons amigos. Infelizmente, hoje a comunicação deste país fica mais pobre. E é possível, né, Caio, a gente pensar em concorrência, mas com lealdade, com amizade, com o talento, né? E é legal quando você tem a oportunidade de ir ao estádio para fazer uma transmissão, eu e o Kleber, a gente trabalha junto muitas vezes, e você tem a oportunidade de reencontrar amigos, que foi o que aconteceu com o Luciano. Há 10 dias atrás eu o reencontrei em um dos jogos, lógico que não em tom de despedida, porque todo mundo lamenta e ninguém imaginava que fosse acontecer o que aconteceu, mas é confortante quando você dá um abraço num amigo que você não vê há muito tempo e troca algumas, mesmo que poucas, palavras de carinho. O Luciano era um cara carinhoso, era um cara amigo dos amigos. Queria aproveitar esportivamente, acho que já foi tudo dito, mas deixar um beijo para a família do Luciano. Tive o prazer de conhecer a Lu, as crianças, não são mais crianças, mas os filhos. E nesse momento, se a gente perde um ídolo, né, do esporte, eles, além do ídolo, perdem um pai, perdem um marido. Então, que eles tenham muita força nessa hora e saibam que o pai dele fez muito por todos nós.
em diferentes áreas. O Luciano foi o cara que me fez torcer pelo hóquei do Sertãozinho. Eu assistia e era louco pelo hóquei de Sertãozinho. Isso é a função, isso é o mérito do narrador, que consegue trazer de alguns esportes, algumas modalidades que não são tão populares, transformar numa doença, numa torcida, para que você queira saber qual é o próximo jogo e você vai ligar lá a TV para saber como que vai ser o resultado. E o final de semana, apesar dessa notícia triste, ela reserva uma imagem que é sintomática assim também, porque no Campeonato do Acre, em meio à disputa do Brasileirão, a gente esquece que tem outros campeonatos estaduais, por exemplo, se desenrolando, com times de menor expressão que não têm a chance de jogar, né? Uma Série A, uma Série B, uma 4ª divisão. Está rolando o Campeonato do Acre e houve um gol não marcado pelo Pelé e que no Campeonato do Acre saiu. E eu tenho certeza absoluta que o Luciano do Valle, se estivesse com a chance, gostaria muito de narrar o gol que a gente vai colocar aqui no ar. Dá uma olhada no que é esse gol e você imagina, desenha na sua cabeça aí uma narração do Luciano. Atlético Acreano e Andirá. O goleiro do Andirá rebate e o jogador vai pegar atrás da linha do meio-campo e vai colocar direto pro gol. O Pelé não fez contra o Uruguai esse gol. E o Gessé do Atlético Acreano faz o gol. O gol é fantástico. E mais do que isso, em entrevista ao final do jogo, a gente vai ver a loucura como foi a comemoração do Gessé. Ele dedica o gol ao Luciano do Valle, porque o jogo aconteceu ontem, um dia após, então, o falecimento do Luciano. O Gessé gostaria muito que o Luciano estivesse vivo para poder narrar o gol que ele marcou, que é um gol antológico, hein, Tingo? Um gol sensacional, né? Ele deveria também oferecer ao Armando Nogueira, né? Também, também. E que teria feito seguramente uma crônica deliciosa com esse gol. O Armando Nogueira, que, entre outras coisas, disse que o Pelé, se não tivesse nascido gente, teria nascido bola. Bola, é verdade. Gol fácil de fazer, né, Tinga? É um gol. Para homenagear o Luciano, tinha que ser um gol desse. Tem que ser um gol desse, né? Tem que ser um gol muito difícil e diferente de fazer. Já tentou alguma vez alguma coisa parecida? Não, nem tento. Se eu fizer um gol desse, eu paro mesmo. Eu saio caminhando do vestiário, vou para casa e nunca mais apareço. Aí o treinador se vire. Nunca mais apareço. Nunca um gol desse. Que coisa. A última imagem é que fica. É que fica. Aconteceu comigo, eu contratei um músico e aí o estádio lotado, a gente tocando na primeira música, eu abri o espaço para fazer um solo, ele fez um solo, uma coisa mais linda, o povo todo aplaudiu. Aí eu virei para trás e aplaudi ele também, me voltei para cantar. Quando eu senti falta da guitarra, quando eu olhei, ele não estava mais. Aí depois ele disse para mim, depois daquela... Vai que eu erro. Que coisa espetacular. Muito bom. Por falar nisso, Nando, vamos cantar uma música aí? Vamos cantar.